entusiasmado com a tua fala, Renato, porque realmente nelas se percebe que você está encarando as coisas com o realismo necessário, apesar de estar, por força da tua função, envolvido nas disputas do dia a dia, na ordem do dia, enfim, que acabam afastando a gente um pouco desse tipo de entendimento. E a tua fala dialoga muito com as coisas que eu tenho pensado. Eu vou resistir à tentação de já mergulhar nesse diálogo para não me perder muito no que eu queria falar, mas certamente depois, quando a gente tiver um debate aberto, tem algumas coisas que eu queria voltar. Bom, eu vou fazer uma fala um pouco mais geral. Numa primeira metade, eu quero justamente tematizar a questão de uma crítica um pouco mais teoricamente fundamentada ao capitalismo, né, uma crítica ecológica ao capitalismo, que você pontuou, e você foi no ponto nevrálgico. Eu só queria tentar desenrolar um pouco esse fio. E depois, feito isso, na segunda parte, o que eu queria fazer é ajudar a delinear um pouco melhor o cenário que se apresenta já diante de nós, né? O nosso presente, digamos assim, do ponto de vista do colapso climático, da crise climática, ou seja, não exatamente o que nós podemos esperar para o futuro, mas o que já está acontecendo, e que nos permite ter uma razoável segurança a respeito das projeções que se fazem. Essa primeira parte, a parte da crítica ecológica ao capitalismo, eu me apoio muito num livro que eu escrevi, não sei se alguém teve a oportunidade de ter contato, chama O Capital na Estufa. Ele é produto do meu trabalho de tese de doutorado, e ali o que eu procuro fazer é fazer um exercício de crítica, tal como o Marx faz com a economia política, fazer com a economia das mudanças climáticas, digamos assim, né? Então, o que eu faço ali é identificar 4 eixos principais dessa economia das mudanças climáticas, e 2 desses eixos você mencionou, diz respeito a crescimento e diz respeito à tecnologia. Na verdade, 3 você mencionou, né, que tem também o eixo do consumo, e tem um terceiro, um quarto, que diz respeito a mecanismos de mercado, né, como os mecanismos de mercado seriam capazes, uma vez libertos das restrições, das interferências políticas exteriores, seriam capazes de solucionar nossos problemas, né? Então, o que eu procuro fazer é atacar cada um desses pontos principais de argumento do discurso hegemônico, do discurso conservador. E claro que aqui eu não pretendo reproduzir essa discussão no nível teórico, que é feito lá no texto, porque certamente nem todos têm familiaridade, né, com o arcabouço teórico marxiano, mas eu tenho argumentado que é possível demonstrar as mesmas conclusões recorrendo a categorias, a conceitos que são do cotidiano, assim, são conceitos que são familiares a absolutamente qualquer um, certamente. E o primeiro deles, acho eu, o mais fácil, diz respeito ao crescimento mesmo, né? Quer dizer, acho que até um observador distraído é capaz de reconhecer a vocação que essa sociedade tem para o crescimento. Basta a gente perceber como que a comunidade em geral, da esquerda à direita, leiga, científica, técnica, não técnica, reage a eventos de não crescimento ou de decrescimento. A gente chama de crise, né? A gente chama de recessão, é indesejável, é algo que a gente tem que procurar sair,
desviar, reverter. E esse sentimento geral, essa percepção, esse entendimento geral, não é simples fruto de um engano, né, ou de uma paixão uma tara subjetiva pelo crescimento. É porque o crescimento é a natureza mais fundamental dessa sociedade, da sociedade capitalista. Nós denominamos essa sociedade capitalista justamente porque o capital está no centro da dinâmica social própria dessa sociedade. E o que é o capital, se não o investimento de um certo volume de recursos com o objetivo de fazer aquele volume de recursos crescer. E naturalmente, para esse volume de recursos crescer, ele precisa ser destinado a certos tipos de atividade que geram elas também crescimento, inclusive do ponto de vista material. Então acho eu essa demonstração de que o capitalismo não pode ser outra coisa senão expansivo, essa parte é a parte mais fácil. A parte um pouco mais complicada é por que mesmo pessoas no campo das preocupações ambientais vão, apesar disso, dessa vocação para o crescimento, defender que o capitalismo pode ser sustentável, ou pode assumir configurações sustentáveis. O elemento que resolve essa equação é a tecnologia. Então, supostamente, seria possível, com determinadas modalidades de tecnologia, alcançar um crescimento econômico que não correspondesse a crescimento material, a crescimento do ponto de vista do nosso impacto material sobre o planeta. E aí, para desmistificar essa ideia, a gente precisa entrar na discussão de tecnologias. E eu sustento que existe um número limitado de modalidades que as novas tecnologias podem assumir. Certas configurações materiais que as novas tecnologias podem assumir. E tratando de cada uma delas, a gente percebe com facilidade que elas não trazem esse potencial poupador que normalmente se alega a respeito das tecnologias. Então, a primeira modalidade que é fácil de abordar são de novas tecnologias que viabilizam novas atividades. Né? Então, normalmente, o discurso conservador vai recorrer a essa modalidade de tecnologia para defender a ideia de que pode surgir alguma coisa no horizonte que nos permita substituir atividades destrutivas por atividades sustentáveis. E isso é verdade, tá certo? Quer dizer, a todo momento estão aparecendo novas tecnologias que viabilizam para nós a geração e a utilização de energias que são menos destrutivas. Mas, ao mesmo tempo, a todo momento também estão surgindo novas tecnologias que viabilizam atividades destrutivas. Então, toda a indústria, toda a economia do petróleo tem origem numa inovação tecnológica. Até hoje, os Estados Unidos se tornam, de repente, autossuficientes em petróleo, inclusive exportadores de fontes fósseis de energia, por conta de inovações tecnológicas que permitem a exploração em território estadunidense de gás de xisto, de areias bituminosas, enfim. São inovações tecnológicas que permitem uma sobrevida na exploração de determinadas reservas de petróleo. São inovações tecnológicas que viabilizam, por exemplo, a exploração de petróleo no pré-sal. Então não precisa ir muito longe para perceber que o impacto dessas novas tecnologias é, na melhor das hipóteses, ambíguo. Tudo mais constante, aqui há uma tendência de elevação do impacto, do nosso impacto material sobre o planeta, e não de moderação desse impacto. A outra modalidade que a gente pode pensar é aquela que
barateia os custos do trabalho. Então, novas tecnologias que permitem à produção poupar trabalho, ou seja, aumentam a produtividade. O que acontece nesses casos é que essa tecnologia está viabilizando que uma mesma quantidade de trabalho produza uma quantidade maior de coisas em um mesmo espaço de tempo. Se a razão, insumo e produto dessa produção não está se alterando, essas novas tecnologias aumentam o impacto material daquela produção. Porque em cada intervalo de tempo se está produzindo mais. Ao se produzir mais, se consomem mais recursos. Se consumindo mais recursos, se gera uma quantidade maior de resíduos, que para além de uma determinada quantidade se tornam poluentes, inclusive os resíduos gasosos. Ou seja, tudo mais constante, modalidades. Essa modalidade de avanço tecnológico tão pouco modera o nosso impacto material sobre o planeta. Uma penúltima, antes de eu tratar da mais importante, são aquelas novas tecnologias que aceleram a produção, né? Ou seja, aquelas novas tecnologias que habilitam uma certa quantidade de trabalho com uma certa quantidade de recursos a produzir um certo nível de produto em menos tempo. Tá? E nesse caso, assim como o anterior, são inovações tecnológicas que aumentam, que expandem o impacto material dessa produção. Então, como vocês podem ver, todas essas modalidades que eu tratei até aqui, foram 3, ao invés de cumprir aquela expectativa conservadora da tecnologia como salvadora, frustram essa expectativa. Quer dizer, geram resultados no sentido inverso, na verdade, de acelerar o nosso impacto, de aumentar o nosso impacto. Em que se sustenta aquela expectativa conservadora, então? Na última modalidade, que é a do aumento da eficiência. Tá? Então, no linguajar um pouco mais academicista, essa seria a base real da mistificação, né? onde a mistificação se ancora, encontra uma âncora na realidade que permite a ela circular, né? E ser sustentada pelas pessoas. O que produz, qual que é o efeito que gera um ganho de eficiência? Bom, com um ganho de eficiência eu agora consigo produzir o mesmo resultado material consumindo menos recursos. Então, com menos recursos, energia, recursos materiais, o que quer que seja, eu gero o mesmo nível de produto, supostamente o mesmo nível de bem-estar. Consumindo menos recursos, eu gero também menos resíduos na ponta, né? E aí isso produziria, naquela concepção conservadora, produziria um efeito desmaterializador da produção. A riqueza pode crescer ao mesmo tempo em que o nosso impacto é ou estabilizado ou diminuído, até nas versões mais otimistas. O problema desse tipo de expectativa é que, embora ela seja correta do ponto de vista do potencial que é criado por essas novas tecnologias, ela é incorreta do ponto de vista da possibilidade desse potencial ser realizado. O que acontece? Quando há uma poupança de recursos, em qualquer atividade produtiva que seja, o que está sendo poupado não é só recurso material, não é só coisa física, é capital também. Naquele recurso que não precisou ser consumido, capital não precisou ser investido. E o capital, pela sua própria natureza, não pode se acomodar na imobilidade. O capital, como todos nós aqui sabemos, ele é expansivo, ele tem vocação para o crescimento. Então, esse capital poupado, ele não pode se realizar como poupança material, ele precisa encontrar novos espaços para realizar a sua expansão, a sua natureza expansiva.
E quando ele encontra esses espaços, ele necessariamente estabelece contato com a materialidade. Ainda que esse capital passe por ativa, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, aquele capital poupado, aquele capital liberado, se converte e tem que se converter em demanda expandida sobre os recursos materiais do planeta. Moral da história: na estrutura genética dessa sociedade, existe um mecanismo que neutraliza até mesmo as pequenas possibilidades de avanço que são geradas no interior desse metabolismo social, dessa dinâmica social. Então, mesmo as nossas pequenas vitórias, os nossos pequenos avanços, enquanto persistir essa sociedade, enquanto persistir essa lógica de reprodução do metabolismo social, esses nossos pequenos avanços tendem a ser sistematicamente neutralizados por esse mecanismo que é muito essencial, que é muito fundamental. E diz respeito à dupla natureza da riqueza nessa sociedade. Ela não é só riqueza material, ela é valor, mas que isso ela é valor que busca a autoexpansão, ela é capital. Muito bem. Isso posto, eu poderia ainda falar de consumo, dos mecanismos de mercado, mas claro que eu não quero ocupar um tempo excessivo aqui, acho até que eu já estou ocupando, mas, enfim, se houver interesse, depois a gente pode explorar um pouco essas partes. Mas isso já é suficiente para a gente concluir que se é que a espécie humana pretende preservar as condições materiais para a sobrevivência da espécie, e mais que isso, para uma sobrevivência que vale a pena, né, viver, é imprescindível, é incontornável a ruptura absoluta com a sociabilidade do capital. A superação definitiva e urgente dessa sociedade. Para reforçar essa intuição, e essa é a segunda parte da minha fala, aí eu quero trazer coisas menos teóricas e mais contemporâneas, né, que tem circulado por aí a partir da comunidade científica que se dedica a investigar as questões climáticas. E, enfim, antes de começar, deixa eu só fazer um alerta, gastar um minutinho com isso. É claro que a ciência que é ali trabalhada é complexa. É claro que para contribuir, para fazer avançar essa ciência, há uma certa exigência, há um certo pressuposto de formação que é longo, que é penoso, enfim, e que nem todo mundo tem, tá? Mas isso é para contribuir com o avanço desse entendimento. Eu quero defender aqui a ideia que, para entender o que nos está sendo oferecido por essa ciência, para compreender, para nos apropriarmos desse conhecimento, não precisa muita coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Tá? É razoável, quer dizer, exige dedicação, exige interesse, mas de maneira alguma é um conteúdo impenetrável. Tá? E é importante que nós tenhamos essa consciência. Enfim, e acho que com o que eu trago aqui vocês vão conseguir perceber essa acessibilidade da ciência que trata das questões climáticas. E aí eu quero dividir essa parte em três momentos. Eu quero comentar muito rapidamente as manifestações da comunidade científica e como o tom de gravidade vem mudando de maneira acelerada. Eu quero comentar também muito rapidamente a dramaticidade das metas que estão sendo propostas pela comunidade científica. E eu quero, por fim, comentar algumas estatísticas climáticas que têm demonstrado certos comportamentos bastante preocupantes nos últimos anos. Então, primeira coisa, a mudança de tom da comunidade científica. Tá? Vocês já ouviram falar do IPCC? Uhum.
né? Então, um painel de cientistas, um painel internacional, abrigado sob a ONU, produz relatórios mastodônticos periódicos, né? Ali, enfim, de 5 em 5 anos, 7 em 7 anos. Até hoje nós temos 5 desses relatórios. Nos 4 primeiros, o teor dos relatórios é: vamos evitar as mudanças climáticas. Tá? O que a gente tem que fazer para impedir que isso aconteça? No último relatório, que é de 2014, essa ideia que aparece com a palavra mitigação, essa ideia vai para segundo plano, ela praticamente some do texto. A palavra de ordem passa a ser adaptação. Então, nós não podemos mais impedir que isso aconteça. O que nos resta agora é encontrar maneiras de sobreviver a esse mundo em transformação, de nos adaptarmos a esse mundo em transformação. Isso em 2014. Em 2018, saiu um relatório específico sobre a meta de 2 graus, que eles passam para 1,5. E nesse relatório, a adaptação já não é mais a palavra de ordem, é a adaptação profunda. O sentido de adaptação profunda, isso também não requer uma interpretação mirabolante, isso está com todas as letras lá no relatório. Adaptação profunda é adaptação com tecnologias de geoengenharia aplicadas em escala sem precedente e escopo sem precedente. Tá? É um cenário de ficção científica, basicamente. São tecnologias que não estão no horizonte ainda, que não existem ainda. Não fosse isso suficiente, em 2019 sai um relatório a respeito da criosfera, em que, junto com a adaptação profunda, comparece um reconhecimento de que certas adaptações já estão além do nosso alcance, já são inviáveis. Como que isso se traduz? Certas regiões do mundo vão se tornar inabitáveis. Muito mais provavelmente a região intertropical do planeta tende a se tornar inabitável num futuro terrivelmente próximo, tá certo? Então essa tem sido a mudança de tom da comunidade científica. Isso vem não só do IPCC, mas vem de uma série também de climatologistas não diretamente vinculados ao IPCC, mas que também são climatologistas que gozam de um certo prestígio. Ok, então passando à segunda parte, a dramaticidade das metas. Eu mencionei lá no relatório de 2018 que a meta é mudável. Antes era: não podemos permitir um aumento de 2 graus da temperatura média do planeta acima do nível pré-industrial. Tá? Nesse relatório passa a se reconhecer que esse aumento já traz consigo riscos que são inaceitáveis. Então passa-se a meta para 1,5. E a partir disso se começa a discutir, na comunidade em geral, mas nesse relatório também, o que precisa ser feito para atingir essa meta. Muito bem, o que o IPCC vai dizer que precisa ser feito? Em 2030, nós precisamos ter reduzido o nível global de emissões em 45%, em relação aos níveis de 2010. Além disso, em 2050, o planeta, a humanidade, deve ter atingido nível de emissão zero, emissão líquida, né? Por que é possível, pelo menos, conceber um nível de emissão zero? Pensando em tecnologias de geoengenharia. Então a gente estaria retirando da atmosfera pelo menos tanto gás de efeito estufa quanto nós jogamos na atmosfera. Você falou 2030 ou 2040? 2030, menos 45%, 2050, emissões nulas ou negativas. E aí o que torna, talvez só falando dos números não pareça tão dramático, mas o que torna dramático meta como essa é a gente pensar nos grandes casos de sucesso que nós já tivemos.
E os grandes casos de sucesso foram o seguinte: a Inglaterra conseguiu reduzir 0,6% ao ano ao longo de 10 anos o seu nível de emissões, e, não, 0,6% não, menos 1% a Inglaterra, e a França menos 0,6% ao longo de 27 anos. Esses são os grandes casos de sucesso. Isolados. E a gente está falando que o necessário é superar muitas vezes esse caso e, além disso, não ser isolado, ser mundial, ser global. Então são metas bastante ambiciosas para dizer o mínimo. Além disso, propõe-se como meta converter 27% da área hoje cultivada para alimentos em florestas ou produção de biocombustíveis. 27%. Não precisa nem mencionar o nível de insegurança alimentar que vem no rastro de metas como essa. Muito bem, então o que a gente tem é um quadro muito sintético e muito dramático do que precisaria ser feito. Mas não fosse suficiente, essas metas trazem armadilhas escondidas, digamos assim. A primeira delas é: sequer se pode afirmar com segurança de que a meta de 1,5 é segura. No início dos anos 90, supunha-se que a meta segura era 1 grau. Depois passou-se para 2 graus. Agora é 1,5. Essas metas são definidas com rigor, tá? Não quero dizer que é uma bagunça, que é caótico ou que é meramente político. Mas esse rigor não é suficiente para permitir a nós ter segurança de que 1,5 estaria ok. 1,5 traz riscos também. Esse é o ponto que eu estou querendo reforçar. Segundo, mesmo que a gente suponha que essa meta seja segura, atingi-la exige aquilo que eu acabei de falar. Exige o emprego de tecnologias ainda inexistentes e em escala e escopo sem precedentes. Terceiro, ainda que ela seja segura e que a gente consiga atingir todos aqueles requisitos discutidos agora há pouco, o IPCC vai dizer com todas as letras, isso não é interpretação, é afirmado, vai dizer que a probabilidade de a gente conseguir de fato manter a temperatura abaixo de 1,5 varia entre 50% e 66%. Essa é a probabilidade de que, fazendo tudo o que eles dizem que a gente precisa fazer, a gente consiga segurar o aquecimento abaixo de 1,5. E por fim, mais grave, no anexo do relatório, esse relatório de 2018, tem uma seção chamada lacuna do conhecimento, knowledge gap. E aí, ali eles dizem com todas as letras, a gente não sabe bem como o ciclo do carbono vai reagir ao emprego das tecnologias que a gente está propondo. A gente não sabe muito bem como a química atmosférica vai reagir, apesar de a gente esperar que diminua a concentração de gases de efeito estufa. Muito bem, então essas são as armadilhas. Não fosse isso grave o suficiente, alguns mecanismos climáticos a respeito do qual a gente tem razoável conhecimento permitem a gente delinear um cenário ainda mais grave, ou imaginar que o cenário é ainda mais grave do que a exposição até aqui dá a entender. Primeiro, existe um reconhecido e auto-admitido viés de moderação nos textos do IPCC. O próprio procedimento que eles usam para a redação final desses relatórios, que exige consenso entre as partes, acaba tirando boa parte daquele conteúdo a respeito do qual não existe uma segurança completa do que está sendo dito. Basta uma das partes envolvidas discordar com a inclusão daquele item ou daquele conteúdo que aquele conteúdo não entra.
Então existe um forte viés de moderação, não de alarmismo, a despeito do que alguns negacionistas vão dizer. Segundo, também autorreconhecido, existe uma relativa pouca ênfase a mecanismos de feedback, ou seja, mecanismos de autoalimentação. Uma vez disparado um certo efeito, aquele efeito tende a se avolumar a despeito do que nós façamos a partir dali. Então existe uma relativa pouca atenção a isso, e existe uma relativa pouca atenção a outros gases de efeito estufa, como por exemplo o metano e o óxido nitroso, que é um dos principais gases da atividade agrícola, por exemplo. O óxido nitroso tem um potencial de aquecimento mais de 200 vezes maior que o dióxido de carbono, por exemplo. O metano tem um potencial de aquecimento quase 30 vezes maior que o dióxido de carbono. Mas são menos emitidos? Não necessariamente. Em volume, sim, mas em termos de impacto, de efeito, e muitos desses mecanismos de retroalimentação são relacionados à emissão de metano e de óxido nitroso. Por exemplo, o óxido nitroso ele é emitido também por bactérias que realizam respiração sem oxigênio, anaeróbia, e o aquecimento dos oceanos tende a multiplicar as populações dessas bactérias. Então os oceanos podem se tornar emissores líquidos de óxido nitroso. À medida em que os oceanos se aquecem e que a própria atmosfera se aquece, solo permanentemente congelado, que é chamado de permafrost, derrete tanto em terra quanto em mar. E esse solo é rico em matéria orgânica. Na medida em que esse solo derrete, essa matéria orgânica se decompõe e emite metano. E por aí vai. Então esse era o segundo ponto que eu queria chamar a atenção do cenário mais grave, né? O terceiro é que o ano base está se deslocando. Quando a comunidade fala acima do nível pré-industrial, todo mundo que tem um mínimo contato com história tende a supor, bom, então ali o último quarto do século XVIII, né? Ali é o ano base. E de fato era, no início, no nascimento dessas preocupações, o que se tratava como pré-industrial era 1750, 1770. Hoje, nos relatórios que saem do IPCC, o que é chamado de pré-industrial é uma média entre 1850 e 1900. Os dados da NASA, que estão disponíveis aí para todo mundo ver, tomam como ano base, implicitamente pré-industrial, uma média entre 1950 e 1980. Por essa base, a NASA está dizendo a temperatura média do planeta já aumentou 1 grau. As estimativas mais confiáveis da temperatura do aumento que nós já estamos, considerando o ano base de 1770, gira em torno de 1,5 a 1,8. Então nós já estaríamos acima da meta de 1,5. E por fim, para finalizar, que eu já tomei muito tempo, existe uma ideia mais ou menos prevalecente no público em geral de que há muitas previsões catastróficas que não estão exatamente se realizando e que a comunidade científica vai revisando as previsões para se adequar às catástrofes que não acontecem. E é justo o inverso. As previsões estão correndo atrás, estão sendo atropeladas pelo que já está acontecendo. Quando eu estava escrevendo o livro que eu mencionei, esse dado eu não atualizei, mas ele é ali de uma publicação de 2008, 2009, se não me engano. O nível do mar estava aumentando 60% mais rápido do que as piores previsões, e a temperatura média do planeta estava aumentando 30% mais rápido do que as piores previsões.
o nível de degelo do Ártico que nós observamos em 2007 era esperado para 2050. O nível de degelo do Ártico que nós experimentamos em 2012 era esperado para 2100. Nós já estamos numa trajetória de perda do Ártico, que se nós perdermos o Ártico esse ano, exato, não surpreenderia nenhum cientista sério que está debruçado sobre as trajetórias. Não é provável, mas já não está mais fora do rol de possibilidades. A atual estimativa mais provável é que nós percamos o Ártico por volta de 2030. E quando a gente perder o Ártico, esse é um ponto de inflexão da civilização, para usar o termo que o Renato usou. Porque o que acontece? Essa é uma questão física que é importante, mas é daquelas que é fácil de compreender. 90% de toda a energia extra que nossas atividades jogaram no sistema climático desde a Revolução Industrial foram absorvidos pelos oceanos. 90%. Só que a maior parte dessa energia não está sendo destinada a aquecer os oceanos, ela está sendo consumida para derreter gelo. O gelo que existe sobre o mar. Então a maior parte dela não se traduz em aquecimento, se traduz em derretimento. Só que para você transformar 1 grama de gelo em 1 grama de água, consome-se 80 calorias de energia. No entanto, uma vez derretida essa água, para aumentar em 1 grau a água líquida, consome-se apenas 1 caloria. Então a gente está falando não só de um volume de energia extraordinário que vai deixar de se traduzir em derretimento para se traduzir em aquecimento, mas também que ao mesmo tempo vai se traduzir em aquecimento em velocidade crescente, quer dizer, em ordens de magnitude muito maiores. Então esse é talvez o evento, tal evento que os bilionários estejam preocupados e se preparando para ele de maneira muito mais pragmática, acho eu, que o campo da esquerda, talvez seja esse o evento que eles tenham em mente, e eu acho que eles não estariam errados de tê-lo como marco, digamos, né? É isso que eu quero dizer. Eu acho que é esse, e é por isso que eu particularmente tenho olhado com muita atenção o que vem acontecendo, no Ártico. Agora, para finalizar, e aí eu dialogo de imediato com uma das coisas que o Renato mencionou, eu acho que a analogia perfeita para a nossa situação atual é de fato o Titanic, ou qualquer navio que esteja naufragando, tá certo? Todos os processos que determinam o naufrágio do navio já aconteceram. Quer dizer, o navio está em processo de naufrágio. O naufrágio vai acontecer. A questão premente, portanto, é a disputa dos botes. Não são as condições sanitárias ou de higiene da cozinha. Tá? E eu tenho uma leitura um pouco crítica do nosso campo. Eu acho que o nosso campo ainda está muito embrenhado e muito preocupado na disputa das condições de higiene da cozinha, que são importantes, contanto que o navio não esteja naufragando. Então, o recado que eu deixaria para finalizar é esse. Eu acho que a disputa do nosso tempo é essa, de como vai se processar essa transformação e como a humanidade vai ou não sobreviver a ela. É isso. Obrigado.